Graças a Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, com muita alegria eu vos cumprimento a todos vocês com a doce paz do eterno Deus. Estamos muito felizes porque estamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E certamente essa noite os céus têm uma palavra para a sua vida, para o seu coração. Então fica conosco até o final dessa live, porque certamente grandes coisas o Senhor Deus fazerá em nossas vidas. Meus queridos irmãos, eu quero vos trazer uma palavra bastante simples, bastante conhecida aqui dentro do texto de Mateus, capítulo de número 8, e apenas o verso 27 para a nossa meditação diz assim. Mateus 8, verso 27, muito conhecido, diz assim a palavra do Senhor. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Meus queridos irmãos, é muito bom estarmos aqui, porque sabemos que a Trindade, ela se faz presente. Porque Jesus Cristo, ele falou assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus Cristo, ele está presente essa noite, aqui nessa live, Café com Bíblia. E certamente o Espírito de Deus, ele tem toda plena liberdade para fazer aquilo que lhe apraz e falar do modo, do jeito e da maneira também que lhe convém falar. Santos de Deus, Deus na Bíblia, ele não precisa procurar nada. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Todas as coisas, o Senhor, ele contempla, ele não precisa procurar nada. Porém, lendo a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz para nós, em João, capítulo 4, a partir do verso 23, a Bíblia vai nos informar da seguinte maneira: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. E o Pai procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. Então, nessa noite, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Glória, e estamos aqui para glorificar o Deus Pai. Estamos aqui para glorificar o Deus Filho. Estamos aqui para glorificar o Deus Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus da Bíblia. Viemos aqui nessa live, neste encontro espiritual, para adorarmos o Deus da Bíblia, para adorarmos o Deus de Gênesis, o Deus do Êxodo, o Deus de Levítico, o Deus de Números, o Deus de Deuteronômio, o Deus de Josué, o Deus de Juízes, o Deus de Ruth, o Deus de Samuel, o Deus de Reis, o Deus de Crônicas, o Deus de Esdras, o Deus de Neemias, o Deus de Esther, o Deus de Jó, o Deus dos Salmos, o Deus de Provérbios, o Deus de Eclesiastes, o Deus de Cantares, o Deus de Isaías, o Deus de Jeremias, o Deus de Lamentações, o Deus de Ezequiel, o Deus de Daniel, o Deus de Oséias, o Deus de Joel, o Deus de Amós, o Deus de Obadias, o Deus de Jonas, o Deus de Miqueias, o Deus de Naum, o Deus de Abacuque, o Deus de Sofonias, o Deus de Ageu,
o Deus de Zacarias, o Deus de Malaquias, o Deus de Mateus, o Deus de Marcos, o Deus de Lucas, Aleluia. o Deus de João, o Deus de Atos, o Deus de Romanos, o Deus de Coríntios, o Deus de Gálatas, o Deus de Efésios, o Deus de Filipenses, o Deus de Colossenses, o Deus de Tessalonicenses, o Deus de Timóteo, o Deus de Tito, o Deus de Filemon, o Deus de Hebreus, o Deus de Tiago, o Deus de Pedro, o Deus de João, o Deus de Judas, o Deus do Apocalipse, o Deus da palavra, o Deus dos mandamentos, o Deus dos preceitos, o Deus das promessas, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, o Deus que era, o Deus que é, o Deus que há de vir, o Deus que tem, o Deus que sabe, o Deus que faz, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que guia, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que purifica, o Deus que santifica, o Deus que justifica, o Deus que renova, o Deus que abençoa, o Deus Todo-Poderoso. Este é o nosso Deus. Santos e eleitos de Deus, essa noite eu quero falar um pouquinho com vocês sobre que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem. Perceba o texto bíblico aqui em Mateus capítulo 8, a partir do verso 23, a Bíblia vai nos narrar que Jesus Cristo, ele entra dentro do barco e os seus discípulos estão seguindo-o, porque quem é discípulo de Jesus segue os passos de Jesus. Foi ele mesmo quem disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Perceba que Jesus está dentro do barco e os discípulos também estão. Só que o texto bíblico vai nos revelar que levantou-se uma grande tempestade. Agora, o que eu acho interessante é que esta tempestade, ela não se levantou, ela não se revelou, ela não se apresentou no começo da embarcação. Não foi no início, não foi no começo, mas foi no meio. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele sempre vai te garantir você chegar. Mas o processo que você vai passar durante a trajetória até chegar para o outro lado, ele não vai te revelar. Porque muitas das vezes a gente desiste com facilidade, porque nós não temos estrutura suficiente para enfrentarmos certos processos da vida. Mas todo o propósito só se cumpre se a gente passar fielmente pelo processo. Então a tempestade, ela vai se levantar no meio da tempestade, no meio da embarcação. Por quê? Porque olha só que interessante, aqui a gente faz uma conexão com a mensagem do profeta do avivamento, o profeta Abacuque. Olha só que interessante isso. A Bíblia vai nos dizer, a Bíblia vai nos informar no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: ouvi, Senhor, Abacuque dizendo, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos, notifica-te, na ira, lembra-te da tua misericórdia. Olha que interessante, porque no meio do ano, aviva, ó Senhor, a tua obra, porque a obra, ela pode começar avivada, mas no decorrer do processo, a gente vai perdendo os ingredientes que vai nos gerar um avivamento espiritual para nossas vidas. Pode perceber, o ser humano tem essa deficiência, essa fraqueza. Começa bem, começa orando, fazendo live, jejuando, participando de escola bíblica, consagração, lendo Bíblia,
Mas com o passar dos meses, com o passar do tempo, há um certo relaxamento. Então o segredo nunca está no começo, no início da embarcação, mas sim no meio. Por isso que Jesus vai revelar para eles, Deus vai permitir que a tempestade ela se levanta no meio da embarcação. Mas a Bíblia fala que os ventos eram tão fortes que a tempestade cobria o barco. Porém, Jesus estava dormindo, glória a Deus, e os discípulos, apavorados ao ponto de perecer, acordaram o mestre e disseram: Jesus, acorda, porque nós perecemos. Não te dá conta, Senhor, de que nós vamos morrer? Então Jesus, ele levanta. Olha aqui, isso aqui é uma pérola dentro desse texto. É uma lição riquíssima para a sua vida, para a minha, para nossas vidas. Jesus se levanta, ele já vai repreendendo o vento? Não, Senhor. Jesus não se levantou do barco e já foi repreendendo o vento. Olha o texto comigo. A Bíblia fala que Jesus se levanta do barco e Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: homens de pequena fé, por que temeis e por que tendes pouca fé? Então perceba, antes de Jesus repreender o mar e o vento, Jesus vai tratar com a fé deles, ou seja, Jesus primeiro vai curar o interior daqueles homens, para depois Jesus tratar com a natureza, ou glória. Então Jesus, ele nunca vai chegar na tua vida repreendendo o vento, a tempestade e trazendo bonança. Primeiro Jesus vai tratar com o seu posicionamento, com a sua postura, com o seu caráter, com o grau e o tamanho da sua fé. Jesus diz assim: homens de pequena fé. Depois que Jesus trata com a moral deles, com o caráter deles, com a fé dos discípulos, aí sim, Jesus vai se levantar e vai repreender os ventos e o mar. E tudo vai se fazer novo. Tudo vai se fazer com bonança. Vai chegar a calmaria. Quando Jesus libera uma palavra, a calmaria chega. Jesus está falando aqui nesta live, Jesus está falando aqui nesse café com Bíblia essa noite, que ele está trazendo calmaria em meio à tempestade para o barco da tua história. É profética essa palavra. Se você pode pegar, pega essa palavra nessa noite para a glória do nome do Senhor. Mas eu não quero me prender somente dentro desse texto. Eu poderia me aprofundar verso a verso, e aqui a gente passearia dentro da Bíblia sem problema nenhum. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse homem, que os discípulos ficaram admirados, porque Jesus repreendeu a tempestade, o vento e a fúria do mar. E eles ficaram tão maravilhados que eles disseram assim: que homem é este? Esse homem não é normal. Meu Deus. Esse homem, ele é extraordinário. Mas que homem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Eu quero te apresentar um pouquinho sobre esse homem chamado Jesus. Primeiro, a Bíblia fala que este homem chamado Jesus, ele veio trazer salvação. O homem chamado Jesus, que homem é esse chamado Jesus? Esse homem, ele veio trazer salvação para toda a humanidade. Perceba, agora aqui é só Bíblia, por isso que fala café com Bíblia, que a gente não brinca, não conta historinha não, é só Bíblia. A Bíblia fala em Tito, capítulo 2, versículo 11, olha o que Paulo disse escrevendo para Tito. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os povos. Então, quando Cristo Jesus, esse homem maravilhoso, que é o Deus eterno, dobrado na cruz do Calvário, ele trouxe salvação para todos aqueles que nele creram. Quando Jesus dobrado no Calvário e disse tetelestai, está consumado, naquele momento ele está trazendo a salvação para toda a humanidade. É por isso que quando você lê
o maior versículo da Bíblia, eu vou te apresentar qual é o maior versículo da Bíblia. Eu vou até devagar aqui. A Bíblia, ela possui 1189 capítulos, 31.173 versículos, aproximadamente 8.810 promessas. Mas desses 31.173 versículos que estão registrados na Bíblia Sagrada, o maior versículo da Bíblia, você já sabe, é João 3, o verso 16, que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Que homem é esse que amou o mundo? Que Deus é esse que amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Esse homem chamado Jesus, ele doou a sua própria vida para nos salvar na cruz do Calvário. O que foi que esse homem viu em nós? É amor. O seu amor pela humanidade. Porque de nós mesmos, nós não temos nada que chamasse a atenção deste homem. Mas Jesus se fez maldito na cruz do Calvário para nos salvar. Maldito seja aquele que for pendurado na cruz do Calvário. Que homem é este que investiu pesado na nossa vida? Foi simplesmente um ato de amor. Por isso que a Bíblia nos informa dizendo que ele nos amou primeiro. Não foste vós que escolhestes ao Senhor. Foi o Senhor quem vos escolheu a vós e vos nomeou para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. João capítulo 15, a partir do verso 1. Então esse homem manifestou o seu amor trazendo salvação para nós. E a Bíblia fala que em nenhum outro nome há em que o homem deva ser salvo debaixo do céu, a não ser o nome de Jesus de Nazaré. Que homem é este que trouxe salvação para nós? Este homem é chamado Jesus de Nazaré. É por isso que Paulo, quando escreve a sua carta aos irmãos de Filipenses, capítulo 2, e o verso, ou melhor, Efésios 2 e 8, Paulo disse assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. Graça é diferente de misericórdia. Graça é um favor imerecido. É tudo que este homem fez por nós, que nós não merecíamos, mas ele fez, segundo o seu favor, segundo a sua generosidade e a sua bondade. Isso é graça. A gente não merecia, mas ele fez. E o que é misericórdia? Misericórdia é o ato da gente reconhecer o nosso estado miserável, mas nós não morremos por causa da misericórdia do Senhor, que nos poupa da ira eterna. Porque o nosso destino era o fogo eterno. Mas a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor estão estendidas sobre nossas vidas, que não nos deixa sermos consumidos. Porque a vontade do adversário seria nos consumir. Mas a misericórdia de Deus é como se fosse uma blindagem que está sobre nossas vidas, nos protegendo. Que homem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Esse homem chamado Jesus é esse homem extraordinário que trouxe salvação para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas Jesus também, além de trazer salvação para nós, esse homem trouxe vida para nós. Que homem é esse que trouxe vida para nós? Eu sempre digo, meus queridos irmãos, que vida, qualquer um tem vida. Ah, você pode ter vida, eu tenho vida, você tem vida. Agora tem uma coisa, vida com abundância é só para quem nasceu de novo, é só para quem está em Cristo. Jesus, esse homem maravilhoso, disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo e vos será feito. Então Jesus, ele trouxe vida com abundância para nós. A Bíblia fala em João, capítulo 10, versículo 10,
que o ladrão vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Então, uma das coisas extraordinárias desse homem chamado Jesus é que ele veio trazer vida. Por isso que lá em João capítulo 1, a Bíblia fala que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus veio trazer vida, porque ele é a própria vida. João 14, verso 6, disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse homem veio trazer vida com abundância, vida com nobreza, vida com qualidade para todos aqueles que amam ao Senhor, para todos aqueles que amam a sua vida, a sua vinda. Que homem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse homem chamado Jesus, ele veio trazer vida. E se tem uma coisa que ele gostou e gosta dentro da Bíblia Sagrada, é da vida. Tá lembrado Lucas capítulo 7? O filho da viúva de Naim. Jesus chega, entra nas portas da cidade de Naim. Uma grande multidão chorando, seguindo o cortejo da viúva que tinha perdido o seu filho, e outra multidão entra na cidade seguindo Jesus, atrás dos seus milagres, dos seus ensinos e etc. Quando Jesus entra na cidade, Jesus toca no esquife e Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, porque ele veio trazer vida. Tá lembrado? A filha de Jairo, a filha de Jairo, quando Jesus libera uma palavra e diz para ela: Talita cumi, a ti eu te digo, menina, levanta-te. E imediatamente a menina se colocou de pé e se levantou. Por quê? Porque este homem veio trazer vida. Só mais um exemplo, porque tem muita coisa aqui essa noite. Tá lembrado de João, capítulo 11? Lázaro, há 4 dias morto. E Jesus chegou e trouxe vida para Lázaro. Mas deixa eu te dizer algo sobre Lázaro. Segundo a tradição judaica, quando o morto morria, o espírito do morto, a alma do morto, ficava perambulando 3 dias em redor do corpo, voando em redor do corpo. Só que Jesus não chegou ao 3º dia. Jesus chegou no 4º, porque se Jesus chega no 3º dia para ressuscitar Lázaro, os religiosos iriam dizer, mas também a tradição diz que todo morto, quando morre, o espírito fica 3 dias. Então, para Jesus quebrar essa tradição, para Jesus quebrar essa cultura da época, Jesus chegou no 4º dia. E Jesus chegou e disse assim: Lázaro, vem para fora. A voz de Jesus passa a pedra, passa a sepultura, desce lá embaixo no seio de Abraão. E quando Lázaro ouve a voz do autor da vida, ele ressuscita, porque esse homem chamado Jesus, ele veio para trazer vida. Glória a Deus. Que homem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Esse homem chamado Jesus de Nazaré. Ele é o ômega, ele é o alfa, ele é o princípio e ele é o fim. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última letra. Jesus é o começo de todas as coisas. Este homem é o fim de todas as coisas. Ele é o princípio, ele é o começo, ele é o final de todas as coisas. E esse homem chamado Jesus, ele é as 23 letras do nosso alfabeto. Glória a Deus. Que homem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Deixa eu lhe apresentar rapidinho quem é esse homem que até o mar e o vento lhe obedecem. Glória. Esse homem chamado Jesus, com a letra A, ele é a água da vida, ele é ancião de dias, ele é autoridade, ele é o alfa. Que homem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Com a letra B, esse homem é bom. Com a letra C, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o teu conselheiro, ele é o caminho. Com a letra D, ele é Deus, ele é dominador. Com a letra E, ele é a tua esperança, ele é o esplendor da glória.
Com a letra F, ele é a tua fortaleza, ele é fiel. Com a letra G, ele é o guarda de Israel, que não dorme, não tosqueneja, não mente e não fica doente. Com a letra H, ele é humilde, ele é o homem de dores. Com a letra I, ele é inocente, ele é invisível, ele é imutável. Com a letra J, ele é o justo juiz. Com a letra J, ele é Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Sabaote, Jeová Raá, Jeová Tissidênisco. Ele é o Jeová Elion, ele é o Jeová Sabaote. Com a letra L, ele é leal, ele é o leão da tribo de Judá. Com a letra M, ele é o que, profeta Isaías? Ele é maravilhoso. Com a letra N, ele é o narrador da história. Com a letra O, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Com a letra P, ele é Pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. Ele é Pai das luzes. Com a letra Q, ele é querido. Com a letra R, ele é a raiz e a geração de Davi. Ele é o Rei dos Reis. Com a letra S, ele é Senhor. Ele é santo. Ele é soberano. Com a letra T, ele é tremendo. Com a letra U, ele é único. Com a letra V, ele é a verdade. Com a letra V, ele é a videira verdadeira. Com a letra X, ele é o xarope do doente. E com a letra Z, ele é o zelador da história. Que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedece? Este homem é chamado na Bíblia de segundo Adão, porque o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão foi vitorioso. O primeiro Adão desobedeceu, o segundo Adão foi obediente até a morte e morte de cruz. Que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedece? Esse homem é aquele que na primeira vinda dele, ele foi humilhado. Na segunda vinda vai ser exaltado. Na primeira vinda, Jesus veio e a Bíblia fala que ele se alimentou de pão, mas na segunda vinda ele disse: eu sou o pão da vida. Na primeira vinda, este homem sentiu sede, mas na segunda vinda ele disse: eu sou a água da vida. Na primeira vinda, esse homem dormiu dentro do barco, mas na segunda vinda, ele é o guarda de Israel, que não dorme e nem tosqueneja. Na primeira vinda, ele recebeu uma coroa de espinho, mas na segunda vinda, ele virá com uma coroa de glória. Na primeira vinda, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, mas na segunda vinda, ele virá montado em cima de um cavalo branco, e na sua coxa vai estar escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedece? Este homem é chamado Jesus de Nazaré. Este homem, ele dá vista ao cego. Esse homem, ele faz o mudo falar. Esse homem, ele faz o surdo ouvir. Esse homem, ele faz o paralítico levantar. Esse homem salva, cura, liberta, transforma, batiza, realiza grandes coisas. Então fique com esta palavra. Que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedece? Essa noite, esse homem chamado Jesus de Nazaré, ele está trazendo calmaria para a tua vida. Então recebe essa palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, não saia daqui. Glória a Deus. Fica conosco até o final dessa live. Olha, tem mais 3 palavras. Os meninos já estão aqui, tão que estão. Eles querem, vão falar. Cada um tem uma porção aqui. Cada um tem uma mensagem de Deus. Aqui nessa live, a gente só prega a Bíblia. É só Bíblia. Então a gente vai ouvir aqui nessa noite o pastor Nerisvaldo. Está conosco, graças a Deus. Vai ser uma bênção. E vamos ouvir aqui a palavra do Senhor. Pastor Nerisvaldo tem a oportunidade para nos trazer uma porção da Bíblia Sagrada.